E na economia, o destaque fica por conta da escalada do dólar nos últimos 5 dias. Hora da nossa análise econômica. Então vamos ver aqui no telão como está a variação da moeda norte-americana na última semana. Percebam que o dólar ele saiu de um patamar, tá? De R$ 5,02, como a gente pode ver, até chegar aí na semana passada, na quarta-feira, para mais de R$ 5,12, no fim da tarde de ontem. O cenário se agravou nesta terça-feira por causa de uma onda de cautela global, motivada pela alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, após a divulgação de dados de empregos, aí sugerirem que os juros no país devem seguir elevados por mais tempo. No fechamento, a moeda norte-americana avançou 1,7% a R$ 5,17 como a gente consegue ver ali no pico deste gráfico, e é o maior patamar, sabe quando? Desde março, aqui como mostra aqui essa trajetória no gráfico que a gente tem aqui no nosso telão. E essa alta nos títulos dos Estados Unidos muda todo o cenário da economia mundial. A afirmação é do nosso comentarista Miguel Daoud, que já também está no nosso telão. Sai gráfico, entra Daoud, porque Daoud não é só uma preocupação com a economia dos Estados Unidos, né, que está no radar. Porque a gente tem também a questão fiscal aqui no Brasil, a desaceleração da China e as mudanças extremas no clima que a gente está vivenciando. Então, o produtor rural deve se preparar, porque pouca coisa não é, né? Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Muita coisa, né, Priscila? É um cenário bastante preocupante o que a gente tem pela frente. Mas sempre eu acho que o importante é nós não termos pessimismo, mas é importante estarmos com o pé no chão, né? Porque o ser humano ele é ciclotímico, ou está otimista demais ou pessimista demais. Nessa situação, o importante é você conhecer os fatos e se posicionar de acordo com o que você imagina ou tem conhecimento que vai ocorrer. Mas vamos lá, Priscila. A taxa de juros dos Estados Unidos ela vem muito baixa desde 2008, né? Quando houve a crise que deflagrou no sistema financeiro, um risco sistêmico. E de lá para cá, essa taxa ela vem se mantendo praticamente negativa, a taxa de juros. Então, quando você tem a moeda mundial, né, com uma taxa de juros negativa, você fala, bom, eu não vou ficar aqui investindo em dólar, eu vou para outros lugares. Eu vou para a China, vou para o Brasil, vou para outros países que têm um potencial maior e que pagam mais juros, né? Só que agora, durante esse período, um período mais recente, o Banco Central americano começou a elevar a taxa de juros. E aí as pessoas começam a avaliar. Os indicadores da economia americana mostram o seguinte, um dado muito positivo, a economia está ativa, né? O número de desemprego diminui, você tem uma economia pujante, e aí você fala, peraí, o Banco Central está aumentando a taxa de juros e a economia continua forte, significa que ele vai aumentar mais a taxa de juros. Hoje, essa taxa de juros ela compensa qualquer investimento nos Estados Unidos, porque você tem uma previsão de continuidade dos juros, né, dos juros altos. Então, você fala, não, eu não vou ficar no Brasil, que tem uma taxa de juros evidente alta, mas eu vou buscar mais segurança diante do cenário mundial. Aí começa como se fosse ligar, como se ligou, né, se fosse ter ligado um aspirador de dólar. Aí os dólares começam a ir para a maior economia do mundo. E isso, não existe uma previsão de que isso vai se resolver no curto prazo, dado essa situação. Aí você começa a deflagrar no mundo todo situações como está acontecendo aqui no Brasil. Você tem a desvalorização das moedas locais, você tem o aumento de custo, aí volta a inflação, aí você tem que manter os juros altos, né? Esse é um dos pontos que nós estamos vivendo aqui no Brasil, também com a situação fiscal, que não se resolve. Eu não vou falar dos países, vou me concentrar aqui no Brasil. Os extremos climáticos também. É um problema sério, Priscila. Você acompanha essa seca no Amazonas. Será que em março, quando nós começarmos a escoar, fevereiro, né, a nossa safra pelo Arco Norte,
vai ter calado para a soja sair de lá? Será que o Rio Grande do Sul vai ter muita chuva? Então, tudo isso são incertezas que acabam potencializando e dando um sinal de que o dólar vai continuar. A única coisa que mudaria, Priscila, vou encerrar meu comentário sobre isso agora, é que se o Fed dizer assim, pessoal, espera aí, eu vou começar a reduzir a taxa de juros. Aí o cenário se inverte. Mas aí quem sabe disso ninguém. Exatamente a circunstância da economia. Daúde, mas antes da gente encerrar, eu queria te comentar uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, que foi no mercado, foi a primeira operação comercial entre Brasil e China, né, feita em yuan, que é a moeda chinesa, para o real, sem recorrer ao dólar. Então, pela primeira vez. É importante também ficar de olho nesse movimento do mercado? Sim, Priscila, eu acho que é essa relação, né, de você ter os seus negócios nas moedas locais, ela é muito positiva. Por quê? Porque você acaba tendo aí diminuição de custo, você acaba tendo facilidade, né? Isso não tem a dúvida, mas vamos às desvantagens. Lá vem o pessimista, Priscila. A China é uma economia que tem a sua moeda controlada pelo governo, né? A China controla a sua moeda porque ela tem um projeto de governo que é exportar. Então, eu preciso exportar, para eu exportar, eu preciso ter a minha moeda estável, eu preciso muita importação de soja, de ferro, eu preciso também da minha moeda estável. Agora, e aqui no Brasil? Você mesmo mostrou um gráfico aí, que do dia 29 para cá, a guinada do dólar. Então, você tem instabilidades cambiais que podem prejudicar quem faz o negócio, né? Sobre esse aspecto. O outro aspecto é o peso da economia chinesa, que é a segunda maior do mundo, né? A nossa economia é grande, mas a nossa tem vulnerabilidades. Eu acho que é importante você avaliar esses riscos todos, fazer o seu negócio em moeda local com a China aqui, não tem problema nenhum. Mas você fique sabendo que a instabilidade econômica entre moedas pode, sem dúvida nenhuma, não dar segurança a essa operação. Mas é um bom começo, Priscila. Eu gosto desse tipo. A gente pode comprar as coisas lá na China, já imaginou? Pagar em yuan e receber aqui é positivo. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.